Fala fiel, o Corinthians vem de mais uma partida importante e vamos trazer todos os bastidores com o Chico Garcia. Na medida do possível, né? O Corinthians está eliminado da Libertadores, não faltou luta, não faltou vontade, mas os erros lá no Equador custaram muito caro. Vem aí uma decisão de Paulistão, o Ramon Dias segue pressionado. E agora? Vamos falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo? E além disso, vamos ouvir Carrilho, que jogou muita bola e foi um dos destaques da equipe. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Timão e bora acompanhar o vídeo. Vamos lá, gente, vamos falar dessa vitória com derrota, com desclassificação, uma vitória, de certo ponto, amarga do Corinthians, um 2-0 em casa. A gente sabia que o Corinthians em casa faria um resultado, faria pelo menos 2 gols, é a tônica da temporada, mas faltou um golzinho, uma arbitragem muito ruim, assim, completamente conivente com o antijogo do Barcelona de Guayaquil, mas é que, como reclamar? Se o Corinthians deixou chegar nessa situação, se tomou a pancada de 3-0 na ida, a ponto de precisar jogar, precisar reverter com um placar tão dilatado contra um adversário que se fecha e que a gente sabe que as arbitragens da Conmebol são assim, são coniventes, são tendenciosas, são permissivas. O árbitro Esteban Ostojic, o uruguaio, conversava com os jogadores cada vez que eles caíam no gramado, dizendo que o cronômetro estava parado, e depois dá 6 minutos de acréscimo no final do segundo tempo. Um escândalo. O gol do André Carrilho, o segundo gol, demora quase 4 minutos para ser validado pelo VAR, numa ânsia do juiz em não querer marcar o gol, de repente auxiliado pelo VAR, também o uruguaio Andrés Cunha, ele tem que validar. Demora 4 minutos, o jogo já terminando. Isso é compensado no VAR, com todas as trocas, com todas as ceras, com o goleiro fazendo cera em todos os momentos. É inacreditável, gente. Era papo de 10 minutos de acréscimo no mínimo, no mínimo. Não que fosse fazer talvez alguma diferença, mas é que a justiça não corrobora nesse sentido, né? A arbitragem, ela porque foi como um todo. Ele foi permissivo com o antijogo do Barcelona o tempo inteiro. E esse é o risco. É o risco de você, lá no primeiro jogo, ter tomado um placar de 3-0. Esse jogo, especificamente da Neoquímica Arena, é um jogo que dificilmente você olha e consegue analisar taticamente. As circunstâncias são completamente específicas de um jogo em que tem um adversário que está fechado, você precisa do resultado, tanto que o Ramon, aos 30 minutos, percebe que o Ranieri não estava fazendo nada ali, estava fazendo figuração no jogo. Por quê? Porque era ataque contra a defesa, não fazia sentido você ter 3 volantes. Eu confesso para vocês que eu entendo a escalação inicial, ser com o Ranieri, porque foi o modelo tático que ele encontrou contra o Santos e que funcionou. E que funciona assim desde o ano passado, na verdade, né, com o Ranieri dando uma sustentação. O Corinthians sofreu defensivamente muito durante a temporada, inclusive contra o Barcelona, quando lá não estava o Ranieri, quando lá não estava o Martínez. Então, quando ele tem uma Ranieri e Martínez, ele pensa, bom, vou proteger caso os caras resolvam atacar. Mas aí eu preciso reconhecer o que o Ramon fez nesse jogo. Nesse jogo. Ele percebendo, ele tira e coloca mais um atacante, coloca o Romero. E aí, obviamente, né, coloca mais pressão no campo de ataque. E o Corinthians martelou. Quando ele tem o Barcelona, um jogador expulso no segundo tempo, ele vai lá e imediatamente põe mais um atacante. Então, o Ramon fez tudo o que precisava. Termina o jogo com o Gustavo Henrique de centroavante, pelos seus 1,96, com muitos cruzamentos. É fato que os cruzamentos eles denotam um pouco de falta de recurso, de repertório do time, mas, de novo, eu preciso analisar as circunstâncias desse jogo. O Corinthians, por várias vezes, tentou entrar por dentro. Não sei se vocês perceberam isso, mas tinha um muro. O Memphis tentou, o Garro tentou, o Carrilho tentou. Até para finalizar estava difícil. Foram poucas oportunidades que o Corinthians teve a ponto de finalizar tranquilamente. E as que teve, né, com o Memphis dando um voleio e o Mateuzinho depois com a bola do jogo. Mas, tirando isso, era muito difícil. Então, você faz o quê? Lateraliza o jogo. Infelizmente, os laterais do Corinthians, eles deixam muito a desejar. Acho que o Mateuzinho faz um jogo de muita abnegação. Não que o Bidu não tenha também esse lado, mas é que a qualidade ali
tem um limite, e esse limite é muito baixo. Né? Se tivesse o Anrileri ali no jogo, eu acho que o Corinthians teria uma arma muito forte pelo lado esquerdo, até porque os caras não passavam no meio campo, em raríssimas vezes isso aconteceu. Então o Anrileri jogaria muito espetado, combinando jogadas lá pelo lado esquerdo, funcionaria muito bem. Inclusive, quando o Tales entra, ele poderia entrar no lugar do Bidu. Por que não? Porque ele jogou espetado ali pelo lado esquerdo. O Bidu não teria porquê, só que ele coloca o Tales no lugar do Martinez, que era outro jogador muito envolvido com a partida, assim como o André Carrilho. Foram os dois expoentes, assim, em termos de volúpia, sabe? De intensidade no jogo. Eles ditaram o ritmo. O Memphis Depay, obviamente, ficou devendo um pouquinho, né? Porque quando a gente cobra do Memphis, a gente cobra nesse jogo. O Memphis é um cara que tem sido importante em vários jogos do Campeonato Paulista mesmo, né? Você coloca, ele é o principal garçom do time na temporada, líder de assistências. Isso eu não estou nem contando ano passado, onde ele foi fundamental. Esse ano, o Memphis, ele tem os seus números, tá? Mas o que acontece? Quando chega num jogo desse tamanho, quando chega no clássico majestoso, por exemplo, aquele do Morumbi, quando chega num derby, por exemplo, é esse o jogo que você espera do Memphis. Ele pediu tanto a camisa 10, pois a vista dentro de campo. E seja influente no jogo como um camisa 10 deve ser. Foram lampejos do Memphis na partida. E a gente cobra do Memphis que nesse tipo de jogo ele apareça. Tá? Eu sei que tem muita temporada para acontecer, tem muita coisa para acontecer esse ano. Ele foi muito importante ano passado. É óbvio que eu deposito ainda muita expectativa no Memphis, mas nesse jogo faltou um pouquinho dele, para não dizer muito. O Rodrigo Garro, eu dou um baita desconto aqui. Eu sei que tem muita gente pegando no pé do Garro, mas assim, gente, o Garro tá jogando infiltrado, com injeções, para suportar as dores no joelho. E assim, você pode analisar tecnicamente o Rodrigo Garro, pelo nível que ele entrega, de que, ok, ele esteja abaixo. Não conseguiu arremates, os poucos que tentou explodiram na defesa, não conseguiu ter a influência no jogo que normalmente ele tem, mas assim, não dá para dizer que o Garro se escondeu do jogo. O Garro buscou o jogo o tempo inteiro. O Memphis deu uma desaparecida. O Memphis, como eu disse, viveu de lampejos no jogo. Um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols é muito pouco. Ele apareceu, né, disputando a bola com o goleiro no gol do Carrilho. Ele apareceu numa finalização ou outra, mesmo que numa errada, né, nesse voleio que eu falei, furado. Mas o Garro puxou a bola o tempo inteiro. O Carrilho, então, nem se fala, né? Para mim foi o nome do jogo. Apareceu em todas as partes do campo, buscando a partida, buscando arremates. Uma pena que a bola dele não tenha entrado num arremate muito forte no segundo tempo, que a bola passa isso aqui do travessão. No primeiro tempo, ele pega uma bola de primeira dificílima, chuta, o goleiro defende, depois dá escanteio. Faz o gol, inclusive, o segundo gol. O Carrilho foi fundamental na partida. E o Martinez correndo que nem um louco, né, cara? Que nem um louco, até porque quando ele tira o Ranieri, fica o Martinez ali marcando, voltando, buscando, armando, loucura. Então assim, não dá pra dizer que faltou entrega, não dá pra dizer. Segundo o Chico Garcia, o Corinthians mostrou pontos positivos e negativos na última partida. Ele destacou que o time teve mais intensidade de entrega em campo, mas ainda precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente na organização tática. O Corinthians vem mostrando evolução, mas será que isso é o suficiente para os próximos desafios? Quero saber a opinião de vocês e o que precisa melhorar no time. Agora vamos ouvir um dos destaques da partida, Carrilho, que jogou muita bola e falou sobre o desempenho do time. Aconteceu hoje porque o Corinthians não conseguiu a classificação? Eu acho que o que aconteceu hoje foi mais... Hoje controlamos o jogo, né? Eu senti que o controle lo tuvimos durante os 90 minutos, mas sempre é difícil marcar 3 goles, não? O plano era atacar desde o primeiro minuto, não conseguimos, mas eu acho que se estamos fora é por causa do primeiro jogo, né? Nós como Corinthians, como equipo grande, no podemos tomar 3 goles y esas cosas se pagan, ¿no? Y asumimos la responsabilidad. Entender a estratégia do primeiro tempo, porque com 30 minutos de jogo o Ramon já faz uma alteração, saca o Ranieri, coloca o Romero. Queria entender o quanto isso potencializou, se a gente pode dizer assim, principalmente o teu setor de meio de campo, para que vocês conseguissem atacar um pouco mais, agredir um pouco mais o adversário. En un principio yo achaba que o Ranieri tinha machucado, mas después pregunté y estaba bien, y yo acho que fue una opción más ofensiva. Ranieri y Martínez son jugadores muy similares, y en ese momento hasta un minuto 30 no teníamos marcado, y nada, fue eso, ¿no? Tentar ser más ofensivos porque
precisamos fazer gol, precisamos defender menos e atacar mais. E você, André, como você tá? Porque a gente sabe que você também está jogando no sacrifício, são muitas partidas seguidas. Até o Ramon chegou a comentar que você tá tendo uma sequência, que você está bastante desgastado. Como é que você tá fisicamente para jogar essa final agora de domingo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque? Não, eu estou bem, fisicamente me encontro bem. Claramente o ano passado não joguei tantos jogos como estou jogando aqui no Brasil, mas estou sentindo-me bem, estou jogando, tem jogos que estou mais cansado que os outros, mas uma final todo mundo quer jogar, como falei há pouco tempo, e se o jogo é amanhã, a gente está pronto para jogar amanhã. Carrijo, e falando dessa final, tem uma data FIFA no meio, né? O quanto você acha que de repente isso pode influenciar algo no jogo e o que esperar também desse derby, né? A sua primeira final com um derby também. Queria que você falasse um pouco sobre esse clássico aí. A gente já tem que começar a pensar. Este jogo serve para estar motivado. Temos que jogar com a mesma vontade, com a mesma intensidade. E pensar. O objetivo de todos nós é deixar nosso nome no Corinthians e isso, ganhando títulos, que não consiga deixar essa marca. Em entrevista ao Meu Timão, Carrilho destacou a entrega da equipe e disse que está cada vez mais adaptado ao estilo de jogo do Timão. O jogador ressaltou a importância do apoio da torcida e garantiu que o time segue focado para os próximos desafios. Carrilho tem sido um dos destaques do time e mostrou muita qualidade em campo. Será que ele merece essa vaga de titular absoluto? O que vocês acham, fiel? E agora eu vou trazer minha análise sobre tudo isso e o que podemos esperar do Timão nos próximos jogos. Fala, Corinthians, da gente final do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Vamos passar aí por esses temas, né, que obviamente seriam abordados no dia, a questão do Ramon Dias, né, e a permanência dele ou não no cargo. A gente sabe que tem uma final para acontecer e que ele não vai cair agora, e que se ele for campeão, eu não acredito que o Augusto Melo vá mandar ele embora para contratar outro técnico. Eu não sou a favor do Tite, eu acho que 2012 já faz muito tempo. O futebol mudou bastante daquela época para cá. Me digam o último bom trabalho do Tite, Corinthians 2015, faz muito tempo, cara, faz muito tempo. O futebol mudou muito, é muito competitivo, não dá para ficar nessa daí de jogar por uma bola, é um tipo de jogo que realmente assim não me agrada. A gente tinha jogadores muito técnicos, tanto em 2012 quanto em 2015, que faziam a diferença no ataque, e enfim, acabava casando bem com aquela situação de ter um time bem equilibrado defensivamente. Mas para o futebol de hoje em dia, um time que não pressiona a marcação, que não joga para frente, que não empurra o adversário, não tem muita possibilidade de ganhar campeonato hoje em dia, não, sinceramente. Então eu não concordo não com essa questão do Tite. E o Renato Gaúcho, sei lá, né, meio que sujeito a chuvas e trovoadas, não sei. Enfim, só que, galera, falar um pouquinho com vocês mais aqui do jogo, dessa situação toda envolvendo o Corinthians que já tem aí final, né, primeiro jogo da final, e eu acho que essa parte ela é bem importante, que a final começa já nesse primeiro jogo. Esse ponto é muito importante para ser considerado pelo elenco do Corinthians, não só pelo técnico do Corinthians, porque ele tem sua parcela de culpa, mas por que o time não pode jogar que nem jogou ontem a maioria das partidas? Por que o time não pode jogar que nem jogou ontem? Não poderia ter jogado que nem jogou ontem lá no Equador, em Guayaquil, contra o Barcelona? Por quê? Ontem deu para ver que o nível de Corinthians e Barcelona, apesar, lógico, de o Barcelona ter se proposto a jogar daquela forma por causa do resultado do jogo, mas o Corinthians não deixou o Barcelona respirar em momento nenhum. Vocês acham que se o Corinthians não tivesse deixado o Barcelona jogar, eles não tinham jogado numa boa que nem eles jogaram lá em Barcelona, lá em Guayaquil? É óbvio que eles teriam. Então eu fico assim, a única pergunta que eu me faço é essa, da questão de que por que o time não consegue empenhar esse tipo de futebol na maior parte dos jogos. Em jogos decisivos, jogos de mata-mata, jogos importantes, até dentro de casa. Mesmo dentro de casa eu acho que eu não me lembro muito não. Até dessa equipe que teve bons jogos de mais intensidade. Ano passado, a maioria das 9 vitórias que o Corinthians teve, se vocês forem prestar atenção, foi impondo intensidade, foi pressionando o adversário lá na frente, foi atacando de forma rápida, com transição, com triangulação, sem ficar com muita enrolação e partindo direto para o gol. Eu não me lembro mesmo nesses jogos de um jogo com tanta intensidade quanto foi colocado nesse jogo. Então eu acho que sim,
se essa intensidade fosse colocada em mais jogos, a coisa ia sair muito melhor. Eu só queria entender o porquê que isso não acontece. Essa que é a minha dúvida. Aí eu não sei se o vínculo do técnico com a equipe, sei lá, de uma forma mais frágil, um cara um pouco mais amigão. O Emiliano, a gente sabe que é mais amigão dos atletas, né? Não sei se isso atrapalha nessa questão dos jogadores se empenharem ou não dentro de campo. Enfim, erros tem de todas as partes, mas eu só queria que a galera lá se conscientizasse que se eles jogassem os jogos da forma que eles jogaram ontem, e eles, já que logo, se eles jogaram ontem do jeito que jogaram, logo eles conseguem fazer isso mais vezes, e se eles fizerem isso, a tendência é de dar bom. Então é só isso que eu espero, parte física, enfim. Então, assim, não é todo jogo que o jogador vai fazer uma baita de uma partida, mas se o time como um todo jogar daquela forma, os jogadores que tiverem bem no dia vão se destacar, como foi o caso, por exemplo, do Thales Magno ontem. O Thales Magno não é um jogador tão efusivo de dribles, pelo menos não foi assim nos jogos que eu vi dele pelo Corinthians. Ontem ele parecia o Ronaldinho Gaúcho jogando, lógico, né? Ponderadas as comparações, vocês me entendem aqui. Então, assim, muito por quê? Porque o time proporcionou isso, o time estava em cima, o time estava toda hora com a bola, estava empurrando o Barcelona para trás, então proporcionou que o Thales Magno ontem, estando num dia inspirado, fez muito boas jogadas quando entrou na partida. Podia ter sido o Memphis, que podia estar inspirado ontem, teria feito grandes jogadas também. Não foi o caso ontem, não estava bem para jogar. Mas enfim, de qualquer forma, eu acredito que o time desempenhando dessa forma aí, ele não tem, batata, vai conseguir conquistar título e muita coisa boa nesse ano e nas próximas temporadas, se conseguir manter a base do time, que tem jogadores aí que tem uma idade ainda que dá para se manter por mais tempo no time. Então eu acho que é mais ou menos por aí, não consigo fazer essa análise não de criticar jogador A, jogador B. Foi uma baita de uma partida do Corinthians, podia ter sido 5-6-0. A cagada foi no primeiro jogo e a gente sabe disso, e beleza, tá certo. Futebol é assim, né? Não tem como voltar atrás em nada na vida, então aquele jogo ficou para trás. O que eles fizeram de caca lá realmente não tinha como reverter, mas o mínimo que eles tinham que fazer ontem eles fizeram. Eu acho que fizeram em tese até mais do que isso. Não se provou pelo resultado, porque faltou o terceiro, o quarto gol, mas chance de sair teve. O goleiro do Barcelona fez ótimas interceptações também a favor do time do Barcelona. Podia ter sido 5-6 tranquilamente. O Barcelona nada fez contra o Corinthians. Mas é isso, galera. Eu só queria meio que passar essa visão. Eu não consigo fazer esse tipo de análise assim. Eu acho que mais na questão mesmo do coletivo, do time como um todo, de como que a equipe se portou dentro da partida, do que fizeram, e se fizeram, eu creio que conseguem fazer outras vezes. Eu acho que o que tem que se inspirar é no modelo de jogo de ontem. Não tem que fazer isso também só dentro da arena, não precisa colocar um time, por exemplo, como o Barcelona, com jogadores não tão badalados. A própria UCV, o Corinthians foi jogar contra a UCV lá no estádio deles lá. Os caras, quando chegaram aqui, estavam tirando foto da arena, foto do vestiário, porque nunca tinham entrado em um estádio de abertura de Copa do Mundo. O Corinthians tinha que ter feito a mesma coisa que fez com o Barcelona de Guayaquil aqui, com a UCV lá, também com o Barcelona lá, e teria a capacidade de fazer. A pergunta que fica de novo, e se alguém aí nos comentários quiser me responder, puder me responder, é essa: o porquê que não faz. Mas é isso, galera, essas as informações aí sobre o Coringão de hoje. Deixa nos comentários aí tudo que vocês acharam das informações do vídeo, beleza? Fiel, o Corinthians teve mais uma partida importante e mostrou evolução, mas agora eu quero saber de vocês: o Carrilho jogou ou não jogou muita bola, e o que precisa melhorar no timão para essa decisão que vem por aí do Campeonato Paulista? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do timão. Valeu, fiel, até o próximo vídeo e vai Corinthians!